Olá! O Harmonia de hoje mostra para você como é a luteria de instrumentos de época. Você conhece um pouco sobre a trajetória e a obra do compositor russo Sergei Prokofiev e ainda a performance do pianista Álvaro Siviero. O Harmonista no ar. Construir instrumentos e preservar o repertório de época. Este é o trabalho de Alexandro Novas. Conheça um pouco sobre a arte da luteria e a sonoridade dos instrumentos antigos. Viela de roda, viola de gamba, organeto e saltério. Estes são alguns dos instrumentos antigos construídos pelo luthier Alexandro Novas. A palavra luthier vem de lute, né, que é o alaúde, que é os fabricantes de instrumentos de corda, que é o instrumento, o alaúde, eram denominados luthiers, né? Hoje já é usado esse nome para designar qualquer tipo de instrumentista que faz, de artesão que faz qualquer tipo de instrumento. Então hoje o luthier constrói instrumentos em geral. E ele trabalha ou pode trabalhar com plantas, ou pode trabalhar com imagens. O luthier da música antiga ele trabalha muito com iconografia, né? E fora isso, as plantas também, que a gente consegue bastante em museus. Então são plantas de instrumentos autênticos mesmo, instrumentos de épocas que são, alguns até radiografados para fazer as plantas, para a riqueza de detalhes. O luthier ele tem que ter uma certa habilidade, porque é um pouco complexo, trabalhar com a madeira. No mais, é garimpar mesmo, planta aqui, ali, na internet, com amigos. Foi num curso de artes plásticas que Alexandro descobriu sua paixão pela luteria. Ele começou a construção de instrumentos populares e mais tarde passou aos de música antiga. Na verdade, eu fiz um curso de artes plásticas. A música chegou para mim bem depois. Eu gostava muito de desenhar, sempre fui muito detalhista, fazia aqueles desenhos bacanas. Oh, que legal, vou entrar para um curso. Então, o curso de quê? De artes plásticas. Entrei para o curso de artes plásticas, do meio do curso para frente, eu comecei a fazer as flautas de bambu, que são umas flautinhas muito utilizadas nos pífanos nordestinos, tem muitos. Aqui no Brasil é bastante comum. E tem essas flautas no mundo inteiro. Então, dali eu comecei a fazer uma flauta, sempre do universo da cultura popular, né? No caso, as flautas indianas, depois eu fui fazendo as suíças, as flautas irlandesas, e até chegar aqui em Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte eu conheci o Domingos, que é o Domingos Sávio, que é o mestre lá da UENG, né? E ele faz essa pesquisa do barroco mineiro, que é uma coisa que ele garimpa mesmo, ele vai para Piranga, ou ele vai para os municípios históricos daqui de Minas Gerais e faz esses achados, esses apanhados. Então, com esse grupo, eu comecei a ter contato com os instrumentos da música antiga. Então, eu saí ali do universo da cultura popular e comecei a entrar primeiro no medieval, né? Depois o Renascimento e, por fim, o Barroco. O tempo que cada instrumento leva para ficar pronto varia de acordo com as suas características. O instrumento que demora mais, que me demorou mais tempo de fazer, tanto por pesquisa, foi o órgão mesmo, o órgão portátil. Ele me chegou no início uma planta muito simples. Então, a partir dessa planta, eu vi que não ia atender nossas expectativas, não ia suprir, não ia ter jeito. Então, eu tive que pesquisar vários lugares, uns pedaços de um teclado eu encontrei num lugar, os tubos eu importei, eu pedi para um organeiro lá do sul, o Manfred, fazer para mim. Então, ele fez os tubos para mim. O que eu fiz mesmo foi juntar tudo que eu consegui, e demorou mais ou menos quase um ano para fazer esse órgão. Foi um resultado assim que, quando eu terminei, agora o segundo já vai mais rápido.
que é até você descobrir como funciona. Porque esse tipo de instrumento que você não encontra planta, uma das saídas do luthier seria o quê? Seria olhar as imagens, né? As imagens, como seria, você entende muito bem como funciona por fora. Agora, por dentro é uma incógnita, então você tem que redescobrir mesmo, reinventar. Porque, por exemplo, alguns instrumentos você ainda encontra uns pedaços no museu que você pode radiografar, você pode até mesmo tirar as medidas e tudo. Mas alguns instrumentos você não tem um mecanismo de como era por dentro. Então você vai ter que redescobrir mesmo, tem que recriar, vamos dizer assim. É uma visão nossa contemporânea do que seria o instrumento no passado, né? Porque não tem como saber exatamente. Nem mesmo a sonoridade, o timbre, a gente não tem como saber exatamente. É uma visão nossa mesmo. A gente não vai, como diz o mestre Domingos, a gente não entra no túnel do tempo através da música antiga. Mas dá para ter uma ideia através de muitos tratados que se deixaram na época. E imagem, as imagens elas valem muito. Para nós que somos luthiers, nossa, a imagem é demais. A proporção do instrumento com o instrumentista, um anjo, por exemplo, numa capela, você vê os tamanhos. E a partir do momento que você entende também como funciona o mecanismo, tanto dos instrumentos de sopro como do instrumento de corda, você vai vendo que é mais ou menos a mesma coisa. Tanto de um instrumento para outro, instrumento de arco só muda mesmo o tamanho do violino para o violoncelo, a flauta para o oboé, para o negócio, mas o sistema é mais ou menos o mesmo, sabe? Quanto menor o deslocamento de ar, mais agudo o instrumento, quanto maior for o instrumento, mais grave, que mais vai ter um deslocamento de ar. Então o princípio é mais ou menos o mesmo desde tempos imemoriais. Para que um instrumento fique perfeito, a escolha da madeira é fundamental. Isso porque ela vai influenciar na sonoridade produzida. A madeira ela tem vários tipos de qualidade, né? A densidade, a idade dela influencia muito. Então a madeira, quanto mais antiga, mais ela está seca, ela já está mais acomodada. Então é uma madeira que ela vai ressoar mais, ela vai vibrar melhor. E a calibragem também aí já na parte do luthier é muito importante. Então o tampo do violino ou o tampo do violão, as suas partes têm que ser muito bem calibradas. Então um tampo, você vê o tampo na parte de cima, você vê várias camadas, né? Principalmente no violino ou no violoncelo, por exemplo. E cada camada dessa tem uma espessura diferente. Então para que ele vibre em harmonia, cada conjunto tem que estar muito bem sintonizado, muito bem calibrado. Os instrumentos antigos, antes do período medieval, ele não tinha assim, um padrão específico de confecção. Então você poderia fazer com madeiras diversas, respeitando, é claro, algumas madeiras mais ou menos densas para determinadas partes do instrumento. Por exemplo, o tampo, ele requer uma madeira menos densa, uma madeira mais leve. Já no final do período do medieval para o Renascimento, entrando no período barroco, já começou a haver esse padrão de instrumentos. Então as madeiras hoje, para o luthier, então, são importadas. A maioria das partes, né? Algumas partes ainda encontram madeira aqui no Brasil, mas são madeiras nobres que já foram devastadas e não tem mais para onde comprar. Então a gente importa o maple, que é as madeiras para lateral, para o fundo também, o maple, para o tampo a gente importa o abeto, que é o pinho geralmente é uma madeira italiana, o pinho sueco. Então a saída para o luthier no Brasil ainda tem saída. Ou seja, a gente pode importar madeiras. Aqui no Brasil, há algumas poucas madeiras que a gente pode utilizar. As que são as melhores madeiras do mundo, na verdade, que é o jacaranda da Bahia, a gente não encontra mais. Encontra em pouquíssimos lugares, às vezes um móvel antigo, mas é melhor nem... Sabe, é uma coisa assim que, como a gente tem como importar, inclusive o jacarandá africano, que é um jacarandá um pouquinho menos denso que o jacarandá da Bahia, mas que é uma madeira que já é reflorestada há mais de 50 anos, como o maple, como o pinho. Então não carece da gente gastar mais nossas reservas. Hein? Além de se dedicar à arte de construir instrumentos, Alexsandro Novaes é também músico da orquestra A Canção das Iluminuras, dedicada à música antiga. Depois de mais ou menos uns 2 ou 3 anos que eu já estava aqui em Belo Horizonte, eu já tinha tocado nesse grupo de música antiga da UENG, que é com Domingos, me chegou uma pessoa que foi muito importante para mim, e até hoje ele é muito importante, que é o Leopoldo Balestrini. Ele, inclusive, ele não é músico, não é formado em música, mas ele tem um entusiasmo muito grande
E é isso que faz ele mover um grupo que nós temos, chama Canção das Iluminuras, que é um grupo de música medieval, e agora a gente está partindo para o Renascimento. E que é de onde partiu todos esses instrumentos aqui. Então ele chegou para mim e falou, olha, eu tenho uma missão para você. Eu estou montando um grupo de música antiga, eu preciso de instrumentos, e eu vi que você tem potencial, e eu quero trabalhar junto, a gente tem que trabalhar junto. E foi assim até hoje, ele importa plantas, então a gente trabalha meio que em conjunto. Então todos os instrumentos que você está vendo aqui são feitos para esse grupo, né? Famoso por seus exageros composicionais, pela ironia, mas também pela poesia e pela beleza de suas obras. Prokofiev é um dos grandes nomes da música russa do século XX. E é a trajetória dele que você assiste agora em uma matéria especial. Desde pequeno, Prokofiev já demonstrava um gosto especial pela música. Foi na adolescência que ele começou a produzir seus primeiros trabalhos de composição. O interesse de Prokofiev por arte fez com que os pais o matriculassem no Conservatório de São Petersburgo, onde foi aluno de Korsakov. Lá aprendeu sobre orquestração e se desenvolveu como compositor. Prokofiev se dedicou a diversos gêneros musicais ao longo de sua trajetória, marcada especialmente por uma escrita composicional singular. Bom, ele é um dos compositores, logicamente, que representa a Rússia do século XX. É um dos compositores que tem uma linguagem própria. Quando você ouve a música dele, você sabe que é Prokofiev. Ao contrário de vários outros compositores russos que, por seguirem as regras ditadas, né, pelos soviéticos, a música dele sempre se distinguiu por ser extremamente única, extremamente individualista. Por exemplo, o Prokofiev tem essas coisas de escrever melodias muito extensas, mas pulando muitos intervalos. Não é uma melodia que a nota vai uma depois da outra em sequência. Às vezes é até uma escala, mas ele faz, por exemplo, dó, ré, dó, coisas assim. Saltos muito grandes, né, de tessituras muito grandes. Isso é uma coisa típica que se encontra na música dele, por exemplo, Romeu e Julieta, mesmo no concerto para violino, isso é muito típico. A outra coisa são as modulações inesperadas. Não existem aquelas modulações que todo mundo sabe, que as regras nos forçam a ouvir de uma maneira, mas ele tem essa habilidade de preparar uma cadência que de repente não resolve o lugar nenhum que você espera. Ao mesmo tempo faz sentido, é expressiva, né? Do ponto de vista timbrístico, por exemplo, a orquestração de Prokofiev, ele é muito mais colorida, muito mais vibrante, muito mais brilhante do que Shostakovich, com certeza. O uso que ele faz, por exemplo, de certos instrumentos de percussão, como o glockenspiel, você não encontra tanto isso na música de Shostakovich, que é uma música um pouco mais sombria, mais tradicional do ponto de vista da instrumentação. Mas eu acho que dentro dessa conjuntura da linguagem russa, ele é aquele que mais tem um toque individual, uma assinatura mesmo, sonora, típica da música dele. Ele criou uma popularidade muito grande, é um grande pianista também, os seus concertos para piano foram, juntamente com Rachmaninoff, eram os concertos russos mais tocados na primeira metade do século XX. Então ele adquiriu uma popularidade, uma aceitação internacional muito grande. No final do século XIX, a Rússia vivia o regime czarista, no qual a grande maioria da população era camponesa, pobre e estava subordinada às vontades do imperador. A insatisfação do povo russo, provocada por um constante estado de guerra, especialmente pela Primeira Guerra Mundial, que já durava 3 anos, resultou num golpe que derrubou o czar em 1917. Liderados por Lenin, o grupo político majoritário bolchevique assumiu o poder e implantou a ditadura do proletariado. O medo de conflitos e do novo sistema fez com que muitos artistas da época deixassem o país. Apesar de não ter grandes divergências com o partido, Prokofiev foi um deles. O compositor preferiu deixar a União Soviética e fazer carreira no Ocidente, mudando-se para os Estados Unidos.
Eu acho que, logicamente, deu uma liberdade maior para ele escrever, né? Ele já era uma pessoa conhecida e respeitada, em que ele teve muitas encomendas para escrever. Então, do ponto de vista tanto de financeiro quanto de oportunidade de escrever, ele realmente usou muito esse período lá, né? Inclusive, como eu falei antes, de trabalhar até com o próprio Walt Disney no Pedro e o Lobo. Então, ele seguiu uma carreira tanto quanto pianista, não tanto como Rachmaninoff foi da mesma época, mas certamente eu acho que deu uma liberdade de escrita para ele maior, além de uma certa estabilidade financeira que ele não tinha tanto na Rússia, né, como quando jovem. Apesar de ter encontrado liberdade financeira e artística nos Estados Unidos, Prokofiev nunca conseguiu se desligar de seu país natal e o espírito russo é presente em suas obras. Eu acho que todos os compositores russos, Stravinsky, por exemplo, foram revolucionários, né? Stravinsky até mais do que Prokofiev em muitas questões, mas eles nunca perderam aquela raiz muito forte que os russos têm, né? Então, mesmo na Sagração Primavera, por exemplo, uma obra revolucionária, mas ainda tem muito do folclore russo ali. E o Prokofiev também. Eu acho que o Prokofiev ele foi capaz de mesclar isso ou esconder isso um pouco mais do que os compositores russos, né? Ele tinha nos ritmos, na linguagem, por exemplo, no humor, no sarcasmo, né, que são características próprias dele, algo que vem do espírito russo. Mas, ao mesmo tempo, a música dele não se apega tanto ao uso direto do folclore russo, né? Então, ele tinha uma vantagem em respeito aos outros compositores de associar uma linguagem mais avançada do ponto de vista estético, né, e técnico, harmônico, e sem se vincular tanto a esse apego ao folclore russo, né? Como, por exemplo, Stravinsky fez na primeira fase, mais para frente também ele fez, né? E quando ele voltou, a música dele ficou um pouquinho mais, vamos dizer, não diria mais simples, embora talvez você possa até dizer mais simples. Quando ele voltou para a Rússia, ele começou a escrever, logicamente, Alexander Nevsky, o Ivan o Terrível, a Sétima Sinfonia. São obras assim um pouco menos agressivas do ponto de vista harmônico. Talvez não seja por necessidade ou sobrevivência, o que foi, ela deixou de ser tão avançada do que a música anterior dele, né? E passou a ser uma música um pouco mais simples, embora ainda de grande beleza e de grande valor estético. Prokofiev chegou a fazer uma turnê pela União Soviética em 1927. Em 29, voltou ao país, mas não foi bem recebido pelo regime, que considerou suas obras como sendo de grande teor burguês. Apenas em 1932, com a situação política mais estável, é que o compositor retornou definitivamente à Rússia e, desta vez, aclamado pelo público. Até hoje se discute muito por que ele resolveu, estando livre, né, resolveu voltar para a Rússia. Mas ele viveu esse momento de transformação na história da Rússia, embora eu acho que a música dele não seja necessariamente, como a de Shostakovich, por exemplo, tão presa assim à música, vamos dizer assim, aceita pelo partido, o comitê soviético. Ele é um compositor que tem uma linguagem até mais moderna do que de Shostakovich, eu diria, que são os contemporâneos, né, dele. E mesmo ao voltar e escolher escrever temas, por exemplo, como Alexander Nevsky, Ivan o Terrível, que são obras fundamentalmente russas, né, a linguagem dele nunca foi muito tão acessível assim do ponto de vista harmônico, do ponto de vista estrutural, orquestração. Então ele manteve ainda uma certa independência estética, mesmo ao voltar para a Rússia depois. Dono de criações ricas em melodia e instrumentação, Prokofiev entrou para a história da música como um dos grandes nomes da composição russa do século XX, deixando uma vasta obra que até hoje encanta e serve de inspiração. Certamente a linguagem harmônica de Prokofiev ela é muito especial, como eu falei anteriormente, e ela influenciou muito compositores que vieram depois dele do ponto de vista dessa despreocupação em escrever uma música que é tonal, não deixa de ser tonal, mas cujas relações de acordes, etc., não sigam as regras tradicionais, né? Então, a música de Prokofiev, por mais dissonante que às vezes ela possa ser, ela nunca deixou de ser tonal. Mas as harmonias que ele arrisca, né, contribuíram certamente para uma visão de compositores também que não queriam seguir a linha dodecafônica, a linha serial, né, do meados do século XX, mas queriam uma linguagem um pouco mais, um tonalismo mais amplo, vamos dizer assim.
Então, certamente, ele influenciou isso muito. A outra coisa que eu diria que ele também influenciou é uma música, mesmo não sendo programática por natureza, ela evoca imagens muito próprias. Então, eu acho que, por exemplo, muitos compositores famosos de hoje em dia que escrevem para cinema, que escrevem cujo conteúdo é um conteúdo mais programático, descritivo, roubam muito de Prokofiev, né? Por exemplo, vou citar, o compositor vai citar o filme, o Tubarão, né? Jaws, como é que chamava? Jaws, pom, 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 você já imagina o tubarão chegando, né? Vem do Alexandre Nevsky, do Prokofiev, né? Então, o uso dos metais, por exemplo, vem muito também. Você pega, por exemplo, trechos de Romeu e Julieta que são utilizados quase roubados mesmo, né, em filmes. Então, essa valorização da orquestra e essa imagem sonora que ele cria contribui muito para compositores que vieram escrever para filmes na segunda metade do século XX. E depois do intervalo, a performance do pianista Álvaro Siviero. O Harmonia volta já.